Olá galera do Freestyle Wi-Fi, eu sou o Emerson e hoje vamos falar do poder da tecnologia para o bem ou para o mal, dependendo de quem a usa ou a controla. Não esqueça de deixar seu like e compartilhar essas informações. Se não é inscrito no canal, se inscreva, assista o vídeo até o final, pois essa informação poderá te ajudar no dia a dia. 6 principais golpes aplicados na internet. Segundo a Serasa Experian, somente no Brasil ocorrem em média 17 tentativas de fraude por segundo contra o consumidor. Os mais variados golpes são aplicados contra os mais diversos setores da economia, empresas de telefonia, setor de serviços, seguradoras, bancos e financeiras são os alvos preferidos dos fraudadores. A maioria esmagadora das tentativas de fraude ocorre no ambiente virtual, ou seja, pela internet. Em 2015, quase 1,7 milhões de tentativas de fraudes contra o consumidor foram identificadas. Isso significa que, somente durante o tempo de início desse vídeo, aproximadamente 3 tentativas de golpe foram realizadas. A partir desse momento, você conhecerá melhor os crimes virtuais mais cometidos, além das dicas de como se proteger. WhatsApp, mensagens promocionais pelo aplicativo. O WhatsApp é, sem dúvida, um dos aplicativos mais utilizados no mundo. No Brasil, o aplicativo virou quase um meio oficial de comunicação, tornando-se uma das maiores redes sociais atualmente em uso. A reunião de tantas pessoas no único aplicativo revelou um nicho de mercado atrativo para os fraudadores. Diante disso, passou a ser comum a disseminação de mensagens com ofertas de recarga gratuita para celular. Para receber o crédito, o consumidor é induzido a clicar numa imagem que o redireciona para outra página na internet, onde contém o programa que se instalará no seu smartphone. Essa imagem, geralmente de conteúdo atrativo, é na verdade um script malicioso, vírus para smartphone, contendo uma série de comandos que são executados a partir do momento em que o consumidor clica na imagem, ou seja, é uma linguagem de programação criado com a finalidade de instalar no smartphone algum aplicativo com a finalidade de roubar dados pessoais importantes. Ao clicar na promoção, o consumidor fornece ao vírus programa a permissão que ele precisa para se instalar no telefone. O exemplo de créditos gratuitos para celular é apenas dentre dezenas de falsas promessas e ofertas. Se você não tem grande conhecimento em linguagem de programação, limite-se a instalar aplicativos disponíveis nas lojas oficiais, Play Stores, App Stores, ficando atento e evite instalar programas de origem duvidosa. Facebook, campanhas de desconto. Difícil hoje em dia é conhecer alguém que não tem uma conta no Facebook. O que poucos sabem é que uma das formas da rede social ganhar dinheiro é por meio de divulgação de propagandas e jogos. Isso abre uma brecha para os experts em linguagem de programação que criem as mais diversas armadilhas virtuais. Essas mentes brilhantes possuem uma capacidade criativa impressionante. Soma-se a isso a curiosidade voraz do consumidor, além daquela vontade incontrolável de levar alguma vantagem. Pronto, temos aí os ingredientes necessários para a formação de mais um golpe pela internet. É bastante comum recebermos na linha do tempo do Facebook mensagem com forte apelo para receber cliques. A lógica aqui é exatamente a mesma daquela explicada anteriormente. Outro recurso extremamente utilizado são imagens apelativas, fotos com conteúdos eróticos, com cenas de violência ou até mesmo de fundo emocional apelativo. São utilizadas como verdadeiras iscas. Mais uma vez,
os gêniozinhos do mal demonstram uma criatividade acima do normal. Existem algumas técnicas de marketing utilizadas de forma recorrente pelos hackers. São os chamados gatilhos mentais. Imagens com ofertas despertam interesse na obtenção de ganhos, mensagens que insinuam erotismo, violência ou situação de vulnerabilidade despertam o instinto de curiosidade. Até mesmo a utilização de imagens de bebês e animais são atrativos, com forte poder de retenção na audiência. É o poder da sugestão utilizado em nível subconsciente. Exemplos recorrentes são: não perca, você viu? Nossa, que curioso, que ódio desse cara, 5 dicas imperdíveis, sensacional, notícias chocantes, insinuando erotismo, mensagens de amigos com links para clicar. Outros recursos também são utilizados de forma reiterada. Notícias de crianças desaparecidas também são clássicas. Geralmente esses links redirecionam o navegador da internet para outras páginas e solicitam permissões para instalação de programas. Ao concordar com a execução do aplicativo, o consumidor fornece permissão que o vírus necessita para se instalar no computador ou no smartphone. Esse programa passa a coletar seus dados pessoais, tais como os logins e senhas para transações comerciais pela internet. Relembrando, é importante evitar instalar os programas que estão escondidos atrás dessas mensagens atrativas. E-mails, recadastramento de instituições financeiras. Outro tipo de golpe na internet extremamente utilizado é a utilização do sistema Internet Bank. É uma comunidade quase indispensável hoje em dia. Para que esses programas funcionem corretamente, as instituições financeiras realizam atualizações constantes. Além disso, alguns bancos solicitam a instalação de programas de segurança para que o serviço permaneça ativo. Soma-se a isso a utilização de imagem e texto extremamente semelhantes aos utilizados nos sites oficiais dos bancos. Isso cria uma falsa sensação de veracidade nos e-mails que recebemos contendo solicitações de recadastramento. Geralmente essas mensagens vêm acompanhadas de ameaças de bloqueio da conta, caso o consumidor não execute a operação solicitada. Algumas observações são importantes. A primeira delas é verificar o site do destino inserido no link. É possível confirmar se o site do destino é correspondente ao banco? Ao passar o mouse sobre o link, o navegador apresenta uma prévia do site para onde você vai ser redirecionado. Essa prévia do endereço aparece na parte inferior do navegador. Confira se o endereço é realmente do banco. Não posso afirmar que é impossível, porém é pouquíssimo provável que o banco envie um e-mail ameaçando bloquear o acesso à conta bancária, caso o consumidor não clique no link ou deixe de efetuar a instalação de algum programa. Contate o seu banco por meio de canais oficiais e pergunte se houve alguma atualização no sistema Internet Bank. Na dúvida, o correto é não clicar ou instalar programas recebidos por e-mail. Phishing, falsidade ideológica dos sites. Outra prática bem elaborada e que requer cuidado do consumidor em computação. Phishing, termo oriundo do inglês phishing, que quer dizer pesca. É uma forma de fraude eletrônica, caracterizada por tentativas de adquirir dados pessoais de diversos tipos. A finalidade é coletar senhas, dados financeiros como o número de cartões de crédito e outros dados pessoais. A tática é a mesma já mencionada, atrair o consumidor mediante oferta de alguma vantagem. Nesses casos, o fraudador reproduz toda a aparência de algum site famoso, com a finalidade de induzir o consumidor a fornecer dados pessoais. Já dizia Oscar Wilde, a vida imita a arte, muito mais do que a arte imita a vida. Nesse exemplo, o crime virtual imita o crime da vida real.
é o verdadeiro caso de falsidade ideológica misturado com estelionato. Uma página da internet se passa por outra, falsidade ideológica, para induzir o consumidor em erro, mediante árduo, com a finalidade de obter dados sigilosos para a prática de golpes, com essas informações, estelionato. Evidente que esse exemplo, comparando com o direito penal, é mera figura de linguagem. No entanto, esse crime virtual é real, desculpem o trocadilho. Falando sério, trata-se de uma prática que gera prejuízos imensos para todos. Mesmo quem nunca caiu num golpe desse tipo, acaba sendo impactado por essa prática criminosa. Isso porque os prejuízos recorrentes fazem com que as empresas que sofrem mais com esse golpe aumentam as despesas com segurança e sistemas antifraude. Essas despesas são repassadas para nós, pois o custo com segurança acaba sendo incluído no preço final dos produtos e serviços. Segundo a PSafe, uma das maiores empresas de segurança na internet do mundo, uma das maiores violações do sistema conhecida até hoje foi a perda de dados e senhas de cerca de 145 milhões de clientes do eBay. Até agora não ficou claro como os hackers conseguiram fazer esta invasão. Um relatório da Cybersecurity do Instituto Penemon revelou que o custo médio de investimento contra a violação de dados cresceu 15% no ano passado e que a probabilidade de uma empresa ter seu sistema violado ao longo de um período de 2 anos é de 22%. O caso é tão sério que a PSafe lançou uma campanha mundial alertando sobre a criação de sites falsos ligados aos Jogos Olímpicos do Rio de 2016. A campanha alerta para a clonagem de sites de instituições bancárias e fornece dicas sobre como identificar o phishing. O exemplo a seguir traz a imagem do site oficial do Banco do Brasil. Observe o endereço do site no topo da imagem. A seguir, um phishing do mesmo site. Compare o endereço no topo da imagem. A semelhança no texto e nas imagens impressiona, porém, uma leitura cuidadosa na barra de endereço denuncia a tentativa de fraude virtual. A PSafe forneceu algumas dicas para escapar do phishing. Mantenha um programa antivírus instalado e atualizado no computador e smartphone. Verifique a grafia do texto por e-mail. Normalmente contém erros. Entretanto, com a instituição financeira ou empresa, se for o caso, para confirmar o endereço do site oficial. Desconfie se o site do banco pedir a senha 2 vezes ou informações pessoais, como o nome da mãe. Caso receba uma promoção por e-mail, verifique no site oficial da empresa se a promoção está publicada. Por exemplo, antes de clicar em qualquer link, nunca forneça dados pessoais por e-mail, como senhas e logins. E-commerce, sites de vendas falsos. Prática antiga e bastante difundida pela imprensa, porém ainda presente na internet. Não raramente recebemos anúncios de ofertas incríveis. São produtos com procura alta e preços extremamente atrativos. Encontrou essas características? Então fuja! Os criminosos virtuais utilizam algumas ferramentas disponíveis na internet e têm acesso aos termos mais buscados na rede. Programas como Google Analytics, Google AdWords, Google Trends, Facebook Insights, Facebook Ads, entre outros, são mecanismos que fornecem aos empreendedores virtuais meios para saber o que está em evidência na internet. São recursos lícitos que, por meio da coleta contínua de tudo que se pesquisa na internet, formam um banco de dados que filtra e indica os termos mais relevantes. A finalidade dessas ferramentas é fornecer ao empresário que tem seu negócio na internet um meio para definir suas estratégias comerciais. No entanto, os fraudadores virtuais fazem uso desses mecanismos para criar sites de venda, contendo os produtos mais desejados pelo consumidor, com preços geralmente de 20% ou mais
abaixo do praticado pelos grandes varejistas. Em 2015, um caso ganhou as páginas do noticiário brasileiro. Os proprietários dos sites de venda Punk e Stop Pray, Viviane Boff Emílio e Michel Pierre Sintra, foram acusados de aplicar golpes pela internet. A tática era exatamente a descrita acima: a criação de um site de varejo com produtos de alta procura a preços bem baixos do praticado pelo mercado. A polícia afirma que mais de 40 mil consumidores foram vítimas do golpe, que consistia em oferecer o produto, receber o pagamento e não entregar a mercadoria. Segundo o Ministério Público de São Paulo, o golpe virtual pode ter rendido mais de 100 milhões de reais aos fraudadores. Apesar de ser um golpe fácil de ser percebido, milhares de consumidores caem na armadilha do desconto generoso. Visando minimizar os prejuízos em desfavor dos consumidores, o Procon de São Paulo mantém uma página na internet com lista dos sites envolvidos em fraudes dessa natureza: boleto, falsificação do código de barras. Esse é um dos golpes de internet mais bem elaborados e difíceis de se identificar. Existem notícias na internet informando sobre golpes com boletos de multas do Detran, mensalidade de faculdade e pagamentos de impostos, entre outros. Com o pagamento de um boleto falso, o consumidor deixa de pagar o que deveria e, consequentemente, pode sofrer corte no fornecimento de um serviço, receber cobranças com juros e multa por atraso e até ficar com o nome sujo. O tema é tão relevante que a Caixa Econômica Federal criou uma página na internet específica para orientar os consumidores sobre esse golpe virtual, falsos boletos. Não é fácil para o consumidor menos experiente evitar esse crime virtual. Exatamente por essa razão, esse tema foi deixado por último. Alguns sinais podem ser percebidos, porém exige bastante atenção. A primeira dica é ler com muito cuidado todas as informações constantes no boleto. Quaisquer falhas nas imagens, no código de barras ou mesmo erros de português são importantes indícios de que o boleto pode ter sido fraudado. Outra dica é utilizar o leitor de código de barras para pagamento. Geralmente, a fraude consiste na adulteração dos números constantes na chamada linha digitável do boleto. Essa linha consiste na sequência de números que são digitados manualmente para fins de pagamento do boleto. Por isso, recomenda-se a utilização do leitor automático de código de barras. Se a leitura falhar, desconfie. Mesmo se a leitura do código de barras funcionar, é importante verificar as informações que aparecem na tela do computador. É necessário confirmar se os dados do recebedor do título conferem com as informações constantes no boleto. As ferramentas para criar, obter e distribuir dados também podem ser usados para influenciar, monitorar e perseguir. São dois lados da moeda. Com frequência, esquecemos que a tecnologia é uma espada de dois gumes. Junto com os benefícios de cada passo à frente, vem a possibilidade que seja utilizada para finalidades destrutivas. O Estado Islâmico constrói seus próprios drones, redes zumbis, sequestros eletrodomésticos para derrubar a internet. Publicações suspeitas na internet levam a que falsas notícias falem mais alto nas redes sociais do que as verdadeiras notícias. Cada vez mais esse panorama no mundo da mídia, poderosas ferramentas que dão às pessoas novas capacidades de criar, obter e distribuir informações são adotadas rapidamente pelas agências governamentais e corporações para exercer influência, coletar dados e monitorar as comunicações. Devemos ver esse progresso como duas faces da mesma moeda. Quando comemoramos o lançamento de um novo smartphone, não devemos deixar de pensar que seu mais recente aplicativo de rastreamento
rastreamento de localização, ou que a sua tecnologia de conectividade, ou que as suas funções na nuvem, ou seu assistente virtual, junto com o aumento da produtividade pessoal, carregam consigo uma grande possibilidade de abuso de poder. Os perigos que a tecnologia moderna apresenta são mais insidiosos do que aqueles sofridos pelas gerações passadas. Enquanto que a ameaça nuclear era facilmente demonstrada pelas imagens de aniquilação de um cogumelo atômico, não dispomos de uma comparação para o que acontece nos dias de hoje. Não há um símbolo que resuma os danos que as armas digitais podem nos trazer. Temos de estar preparados para todos os tipos de ameaça que possam aparecer. Não estou dizendo que será melhor desistir de todas as vantagens que conseguimos e voltar para o tempo em que nossa vida... Não estou dizendo que será melhor desistir de todas as vantagens que conseguimos e voltar para um tempo que a nossa privacidade estava mais segura. Além do que isso, é impossível. Significaria desistir de todas as melhorias de produtividade e padrões de vida que a nossa tecnologia tornou-se impossível. Nos dias de hoje, o internauta pode saber a qualquer momento sobre quase qualquer evento que for publicado em qualquer parte da Terra. Essa incrível façanha de inovação era impensável alguma geração atrás. As ferramentas de informação nos conectam com enormes redes de interesses compartilhados, causas, sonhos, muito além dos nossos ciclos sociais, imediatos e os limites geográficos. Mas os governos repressivos podem se apoiar nas mesmas tecnologias para coletar enormes quantidades de dados de comunicação, barrar protestos muito antes que eles aconteçam, infiltrar-se nas redes sociais com propaganda subliminar na sua visão do mundo. A solução é parar a inovação em um esforço disfarçado para manter as ferramentas essenciais longe das mãos dos criminosos. Pelo contrário, precisamos implementar as tecnologias de segurança mais criativas que tivermos e continuar a desenvolver outras novas para preservar o extraordinário panorama que a comunicação criou e também para mantê-lo livre dessas interferências. No fim das contas, como sempre, é uma questão de valores. A tecnologia em si é agnóstica, tem poder para fazer o bem ou o mal, dependendo de quem a controle. Isso sempre foi os combustíveis fósseis. Isso sempre foi assim. Os combustíveis fósseis poluem, os antibióticos levam a superbactérias resistentes. E um exército de cafeteiros inteligentes pode derrubar metade da internet. Cada nova invenção traz efeitos nos trilhos. É um ciclo eterno. Não podemos voltar atrás. Temos de dar um passo adiante para preservar o mundo em que queremos viver, um mundo que se caracterize pela independência, liberdade e progresso crescente. Temos de ficar de olhos abertos a quem tem acesso à tecnologia disponível. Ditadores e terroristas descobrem novos caminhos para disseminar as suas ideias. Como não conseguimos manter a tecnologia em nossas mãos, temos de fazer todo o possível para protegê-lo dos crescentes perigos que ameaçam. Uma coisa é ter informações coletadas pela justiça, que está sujeita à observação de um governo democraticamente eleito, uma imprensa livre e organizações que monitoram a sociedade. Outra coisa muito diferente é que as agências como a KGB em governos autoritários tenham acesso a essas informações. No primeiro caso, talvez não queiramos que a nossa informação esteja acessível às autoridades, mas no segundo caso, não temos como evitar que ela seja utilizada para objetivos nefastos. Tudo isso leva a pensar nos riscos para a privacidade e nas implicações geopolíticas do governo espionando cidadãos. Eles usam a tecnologia para servir e proteger, ou para obter vantagens e perseguir. Ao utilizar os nossos telefones, dirigir nossos carros, descansar em casa, estamos constantemente produzindo dados que podem ser coletados, compartilhados e analisados.
exigimos privacidade, mas também queremos tecnologias de compartilhamento que podem comprometê-la. A única forma de equilibrar essas demandas e vigiar de perto quem está coletando as nossas informações é como elas estão sendo utilizadas. Quanto mais dados criamos, mais deveríamos vigiar aqueles que os coletam. Como usuários tecnológicos e cidadãos, precisamos exigir que se tomem medidas para garantir as normas democráticas que todos valorizamos. A liberdade não é o preço que temos de pagar pelo progresso. Na próxima vez que você ver notificações no seu smartphone, pense na incrível capacidade ao alcance dos seus dedos, no enorme potencial de melhorar as nossas vidas e na urgente necessidade de termos de nos proteger contra aqueles que querem usar tudo isso para o mal. Bom, pessoal, assim como na vida real temos o direito à legítima defesa, também temos no virtual. Então, qual seria essa legítima defesa no virtual? É simples, prestarmos bastante atenção na informação correta e sempre buscar informações de sites oficiais e instituições oficiais. Assim estaremos munidos de informações corretas para nos defendermos de quem quer praticar crimes virtuais. Bom, pessoal, hoje foi essas dicas, obrigado e até mais.